E aí, minhas quarentenas e meus quarentenos, como é que vocês estão? Pessoal, saudades de vocês, hein? Que saudade de dar aula pra vocês. Espero que vocês estejam com saudade de mim também. Você deve estar pensando, putz, por que o professor de marketing tá me mandando um vídeo, né? Para de me encher o saco nem na quarentena. Pois é, pessoal, eu tô aqui. Pretendo manter esse contato por vídeo com vocês durante essa quarentena, pra gente não perder o fio da meada, pra não perder a matéria. E não é no sentido de, nossa, o Afonso não para de trabalhar nem na quarentena, não para. Não é nesse sentido, pessoal. Eu entendo que o momento é grave, eu entendo que o momento demanda muito do nosso emocional, mas é justamente por isso que eu tô gravando pra vocês. Eu tô aqui em casa, eu tô ficando louco com as notícias que estão saindo, e eu não paro de ler, eu não paro de ir atrás de pesquisar, e quanto mais eu pesquiso, mais louco eu fico. Então, essas aulas, além de manter a nossa programação, eu quero distrair vocês também. Trazer um pouquinho de marketing, um pouquinho de algo diferente para vocês pensarem e colocar em ação. Até porque eu também preciso disso, né? A gente tem que buscar notícias, tem que buscar informação, só que tem sido muito, eu acho que muito para os seres humanos, e o nosso psicológico precisa descansar um pouco. Então vamos aproveitar esse momento aqui comigo, vamos aproveitar para falar um pouquinho de marketing e continuar as aulas, o que eu daria para vocês. Eu pretendo fazer isso durante a semana com vocês, talvez eu lance 2 vídeos por semana, talvez um só. Isso vai surgindo conforme a necessidade, tá, pessoal? Até porque eu não sabia editar vídeo, eu tive que aprender para estar aqui com vocês. Então, é uma das vantagens que a quarentena me trouxe, né? Tempo para pesquisar as coisas e vídeos. E sim, ó, eu tô de bigode. Depois vocês comentem aí se o que vocês acham, se eu mantenho o bigode ou se eu tiro, né? Eu achei da hora. Então vamos começar a nossa primeira aula de quarentena à distância. Bom, pessoal, nessa primeira aula a gente vai ver texto publicitário. Sim, a aula vai ser sobre texto publicitário. Agora, o que é um texto publicitário, né, pessoal? Primeira coisa que eu peço para vocês refletirem é o que é um texto. Então, o tempo todo a gente lê textos, né? Então a gente lê texto em apostila, em livro, em WhatsApp, em Facebook. Tudo aquilo é texto, gente. E o que caracteriza um texto? Todo mundo concorda que um texto ele é constituído de várias palavras, muitas palavras, com acentuação, com pontuação. Lógico, muitos utilizam da pontuação e acentuação de forma errada, mas tem. E esse conjunto de palavras formam frases. E essas frases, o que elas querem fazer? Emitir uma ideia. Pode ser uma frase só, isso é um texto. Mas ela emite uma ideia, porque ela quer te comunicar. Então, ela tem que ter lógica na conexão. Então, não são palavras soltas, são palavras que se conectam entre si, para formarem frases que se conectam entre si, para te emitir uma ideia. Mas como que emite essa ideia? Através da sua interpretação. Então você precisa ler e interpretar aquele texto, certo? Só que a gente está falando de texto publicitário. E o que é publicidade, gente? A publicidade, primeiro, a gente pode dividir em 2 campos. Na publicidade institucional e na publicidade comercial. A institucional, ela pode também ser chamada de publicidade não comercial, fazendo um contraponto à publicidade comercial que eu tinha colocado aqui. E agora, o que significa quando eu falo publicidade institucional ou não comercial? Tá todo mundo agora vendo esses vídeos que o governo está soltando, ensinando a lavar as mãos, a manter distância social das pessoas, a ficar de quarentena, a quando tossir, proteger aqui e não aqui, a não levar a mão nos olhos, no nariz e na boca. Isso tudo através de comunicados por vídeo, por cartazes, por posts e por aí vai. Isso é uma publicidade, gente. Ele está emitindo ideias, ele está comunicando com a população. Então, isso é uma publicidade institucional. E o que caracteriza essa publicidade, gente? Eles estão querendo vender
algum produto? Ou eles estão querendo vender uma ideia? Está querendo ensinar a população? Então, se ele está querendo vender ideias, passar um comunicado ideológico, isso é uma publicidade institucional. Quando eu pego propaganda política, você está lá almoçando de boa, e de repente está na televisão, interrompemos nossa programação para o comunicado obrigatório político, papapá. Aquilo é uma publicidade institucional, tá, gente? Ele não está querendo vender produto, ele quer vender a ideia do partido. Ele quer te convencer a votar nele, lógico. Isso não deixa de querer vender algo. Mas lembra, é vender ideia, não é vender um produto. Agora, quando eu pego a publicidade comercial, já fica um pouco evidente pelo que eu já falei, né? Então, se eu pego uma propaganda do Magazine Luiza, é só hoje no Magazine Luiza você compra celular Samsung A20, 10 vezes de R$ 90, tal. Isso daí, gente, isso é uma publicidade comercial. Porque tá vendendo um produto. Se eu pego o Ricardo Eletro, aqueles cartazes com preços de supermercado, isso é publicidade comercial. Então tá querendo passar um produto, passar um preço para te convencer a comprar naquele lugar. Então, isso seria publicidade comercial, certo? Então, pessoal, quando eu pego a definição de texto e de publicidade, o que é um texto publicitário, né? O texto publicitário ele também vai ter palavras com sequência lógica para formar frases para te vender uma ideia ou um produto. Só que num texto publicitário é importante lembrar do fator publicitário. Então, o que tem no fator publicitário? Ele tem figura, ele tem imagem. Então, tudo para te chamar a atenção, para te despertar o desejo de continuar lendo aquilo, para você ter conhecimento do produto e ele te convencer a comprar aquilo. Então, se eu pego um cartaz, vamos supor um cartaz, que só tem texto, ninguém lá andando no centro vai parar para ler esse cartaz. Não tem nada chamativo nesse cartaz. Agora, se eu pego um cartaz com palavras-chave pensadas, colocadas nos lugares corretos, com uma figura, cores que me chamem a atenção, aí sim a pessoa pode parar para ler. Então, lembra desse fator publicitário, tá, pessoal? Texto publicitário é uma sequência de palavras com frases para poder te convencer a comprar? Sim. Mas lembra dos fatores publicitários, que são os que chamam a atenção. Então não são palavras simplesmente jogadas em um texto chato lá para te chamar a atenção do centro. Então precisa de muita coisa. E é isso que a gente vai ver agora. Na publicidade a gente chama isso de texto aristotélico. Tá, pessoal? Mas a gente não vai entrar no porquê disso. E só vamos, então, definir o que é esse texto aristotélico, consequências e sua estrutura. Tá? Vamos lá, então. Então, pessoal, um texto publicitário, o que eu estou querendo passar aqui, né, é óbvio, nem todos vão seguir essa regra, a gente vai falar um pouquinho disso, mas com a sequência da lógica da estrutura aristotélica, ele é constituído de um título, tá? Um título, um subtítulo, ele vai ter um texto, ele vai ter um slogan e ele vai ter a assinatura, tá, pessoal? E como que é isso? Qual que é a função do título, né, gente? O título ele tem que ser geralmente maior. Então ele vai ter que atrair o leitor, ele vai ter que provocar o leitor. No sentido da pessoa ler aquele título e ficar com coceira no cérebro. Ficar coçando, falar, o que quer dizer isso? Eu quero continuar lendo. Então o título tem que ser pequeno, tá, pessoal? Nada de título com frases enormes. E é por isso que existe o subtítulo que eu disse. Porque o subtítulo, a função dele é complementar o título. Então vamos supor, eu preciso de um título grande para definir o meu produto. Só que como que eu posso solucionar isso? Então eu coloco um título pequeno e embaixo, um pouquinho menor, eu coloco subtítulo, complementando esse meu título. Então você chama a atenção com o título, já te leva o leitor para o subtítulo, para ele entender o que você está vendendo ali. Eu vou passar exemplos aqui, tá, pessoal? O texto, ele tem o objetivo de descrever o que está vendendo, ou descrever o produto, para atrair o público-alvo. Então, ele é voltado totalmente para o público-alvo, ele tem que ser original, tá, gente? Nada de ficar copiando texto de outras marcas.
Ele tem que ser claro, ele tem que ser preciso, tá? Pessoal, e depois o slogan. Alguém sabe o que é o slogan? Eu vou passar uma aula só de slogan para vocês, porque o slogan ele tem estudos em cima dele, da eficácia que ele tem num produto. Então, se eu pego o slogan do Magazine Luiza, vem ser feliz. Vem ser feliz. São 3 palavras de efeito. E se eu falo esse vem ser feliz sem falar do Magazine Luiza, todo mundo já sabe que trata do Magazine Luiza. Então, é uma frase que vai resumir a ideia da empresa, a ideia da indústria, a ideia de quem está querendo te vender o produto. E essa ideia ela está muito ligada aos valores. Então, vem ser feliz. Não está te chamando para comprar, não está te chamando para nada, a não ser feliz. E só aqui você pode ser feliz. Então, o slogan ele tem essa característica de ser muito direto. Ele tem que ser curto, ele tem que ser em poucas palavras. E ele te passa uma ideia imensa. Agora, se você pega da Fox, por exemplo, o carro Fox, compacto para quem vê, gigante para quem anda. Então, pessoal, são frases que já ficam na nossa cabeça e que definem um produto, uma marca. E isso tem uma função na cabeça do leitor gigantesca. Isso tem uma influência muito forte. Eu vou trazer uma aula só de slogan, como eu já disse. Vocês vão ver o que é um slogan. Então, lembra, o slogan ele tem que ser curto, objetivo, claro, e que passa a mensagem, a ideia da empresa, né? E por fim, pessoal, tem a assinatura. O que é a assinatura? Eu preciso da assinatura para mostrar quem que está vendendo. Então, eu tenho o texto lá. Promoção. Subtítulo. Produtos em promoção até sexta-feira dessa semana. Aí com o texto. O texto vai ter os preços lá, certo? O slogan vem ser feliz. E na assinatura eu coloco Magazine Luiza. Então a assinatura é quem está anunciando, gente. É a empresa que está mostrando o que está querendo vender. Então você pode ter na assinatura o anunciante, você pode ter os patrocinadores, você pode ter os apoiadores. Aí você pode colocar endereço, número de telefone, e-mail, Instagram, Facebook, por aí vai. Então essa é a função da assinatura e que toda peça publicitária precisa ter. O que adianta eu anunciar se eu não falar para a pessoa quem que está anunciando? Ela interessa no produto, mas não sabe onde procurar, certo? Então, pessoal, agora eu vim aqui com alguns exemplos. São exemplos que vão estar nos slides que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, né? Quando vocês terminarem de ver o vídeo, vocês abrem os slides, porque aí ressoa, né? Tá tudo em conexão que eu tô falando com os slides. Eu não tô fugindo nada dos slides, até para vocês terem um material de estudo. O primeiro exemplo que eu trouxe é o da Nivea, tá? Que, ó, o título da peça, eu vou tentar colocar aqui para vocês, pra gente analisar junto. O título da peça é Boa Noite, Bons Sonhos. Todo mundo concorda? É o que está escrito em maior. Boa noite, bons sonhos. E esse embaixo, pois sua pele merece cuidado dia e noite. Então, o que ele está fazendo? Ele está explicando o título. E quem que explica o título? O subtítulo. Então, o título é Boa Noite e Bons Sonhos, com o subtítulo, pois sua pele merece cuidado dia e noite. Logo embaixo, a gente tem sempre trazendo suavidade, sensação de bem-estar e inovação, a Nivea traz para você o cuidado do dia, agora para a noite. Experimente essas 24 horas de pele bem cuidada. E o que é isso, gente? O que caracteriza isso naquela estrutura que eu trouxe para vocês? Isso é o texto. Isso está explicando o que é o produto. Isso está explicando o que ele está querendo vender. Certo? E lá embaixo? Sinta-se com Nivea. O que seria isso? O slogan. Esse seria o slogan. Em pouquíssimas palavras, objetivo e claro. Passando a ideia da marca. Passando a ideia da empresa. Então, sinta-se com Nivea. Você só vai conseguir se sentir. Pode se sentir bem, pode se sentir pleno, plena. Com Nivea. Então, só com Nivea você pode se sentir. Mas estranho, cadê a assinatura da peça, pessoal? O que caracteriza essa peça como sendo da Nivea? Pois é, como vocês podem ver,
nem sempre a assinatura vai estar lá embaixo, como uma regra. Então a assinatura está escrito no próprio Nivea Night. Lá você consegue identificar quem que é o anunciante, quem que está anunciando esse produto. Então a assinatura está lá no Nivea Night. Vocês podem perceber que essa peça fez uma brincadeira com a lua, né? Mostrando noite e tal. É uma peça bem bacana, limpa, clean e que passa a ideia, né, gente? Como próximo exemplo agora, eu trouxe de um querido aí, pelo menos entre os jovens, né? Eu não vou iniciar a guerra entre Todd e Nescau aqui, até porque quando eu era mais novo eu preferia Todd, agora eu acho que eu prefiro Nescau, mas não importa. Eu trouxe o Todd pra gente dar uma analisada. Então vocês podem ver que tem elemento publicitário pra caramba. Tem cores, tem explosão, tem título colocado na diagonal, tem figuras embaixo. Então isso é uma peça publicitária mesmo que te chama atenção. Então, primeiro, qual que é o título da peça? Todd. Todd é o título da peça. Mas isso seria suficiente para explicar tudo? Não, então vem o subtítulo embaixo. Todd, beba com estilo. Então o subtítulo veio explicando o título. Todd, beba com estilo. Eles querem que você beba com estilo o Todd. Certo? Qual que é o texto da peça, pessoal? Na compra de 3 Todds, 400 gramas grátis, um copo personalizado. Aí eu pergunto para vocês, esse colecione seria o quê? Não. Quem está pensando que seria o slogan, não é o slogan. O colecione seria também texto. Tá, pessoal? Se a gente fosse entrar na publicidade em si, a gente chamaria esse colecione de call to action, palavras em inglês, que significa chamando para a ação. O call to action ele tem a função de levar o leitor a uma ação, não deixar ele parado. Então, compre, colecione, leia. Você está com um verbo imperativo, você está dando ordens ao leitor. Então você está influenciando ele a fazer alguma coisa. Isso seria um call to action, só que a gente não vai entrar nisso nesse momento, tá, pessoal? E aí, a gente tem a assinatura. Qual que é a assinatura? Todd, né, pessoal? A assinatura está no título, a assinatura está nas vaquinhas que todo mundo conhece. A assinatura está em vários elementos da peça, para indicar que é o Todd. Mas aí ficou faltando uma coisa. O slogan. Cadê o slogan nessa peça, gente? Cadê? Pois é, gente. O que tem poucas palavras e emite um pouco da ideia da marca que ela quer passar para o leitor? Beba com estilo. Mas, professor, isso não é o subtítulo? Sim, gente. Isso é o subtítulo também. Então, a gente tem uma peça aqui que tem um subtítulo escrito Beba com estilo. E, ao mesmo tempo, esse Beba com estilo também é o slogan da peça. Isso tem problema? Não, gente, não tem problema algum. Você está economizando espaço, economizando elementos para vender o seu produto. Isso é ótimo. Ótimo as peças que fazem isso. Que consegue ser tão resumido e sutil para passar a ideia. Tá? Vamos para a próxima então, gente. Pessoal, agora a gente vai para... Na verdade, os próximos dois são dois queridinhos e que eu estou sentindo muita falta agora na quarentena. Não, eu não tô comprando coisa de comer na quarentena, em lugares, nada do tipo. Eu tô realmente recluso em casa. Mas o próximo é o Burger King, que eu gosto muito. Se vocês não preferirem isso, eu prefiro o Burger King ou o Mac. Eu prefiro o Mac, tá, gente? Mas eu gosto muito de Burger King também. Então, vamos lá. Qual que é o título dessa peça? Combo Monstro, né? Ela tem subtítulo? Ela tem um subtítulo. O Assuste Sua Fome. Então, você vê um título escrito Combo Monstro. O que é um monstro escrito em verde? Passa muita sensação de coisa de terror, de monstro mesmo, né? E aí vem o subtítulo para explicar Assuste Sua Fome. Só te chama mais atenção ainda. Então, realmente mostra que é algo de terror, algo ligado, ligado ao susto, ao medo. Talvez um Halloween aí, não sei quando foi feita essa campanha. E aí te leva ao texto da peça. O que é o texto nessa peça, gente? O texto é Shake Especial Monstro Oreo, o Whopper Monstro.
E ali, né, o exclusivo gkpb.com.br. Pessoal, tudo isso é texto. Não necessariamente o texto tem que estar estruturadinho, igual a gente conhece texto de apostila, de WhatsApp, nada disso, tá? Aquilo é um texto também. É um texto publicitário, pessoal. Então, preço é texto, tá? Não se esqueçam disso. E cadê o slogan da peça? Mais uma vez, o slogan também é o subtítulo. Assuste sua fome. Foi o slogan dessa campanha. Pouquíssimas palavras, sucinto, quer passar a ideia. Assuste sua fome. Manda sua fome lá embora. Vem aqui comer no Burger King que a gente assusta sua fome. Fazendo jus a talvez a época que eles fizeram isso, que era uma sexta-feira 13 ou um Halloween. Não sei quando foi. Né? E qual que é a assinatura da peça, pessoal? Burger King, que está onde? Acima do título. Mas aquilo lá foi suficiente pra gente ver que era do Burger King, não foi? Porque se não tivesse aquilo, ok, talvez a gente conseguisse supor, pelo estilo de letra, por tudo que o Burger King já construiu com a gente anteriormente. Então, pela fonte, pelo jeito que escreve, talvez a gente deduzisse que era Burger King, mas a gente nunca poderia afirmar isso. Mas ele está lá em cima, assinando a peça, mostrando que, sim, sou eu, o Burger King, que estou fazendo essa peça. Tá, pessoal? Então vamos para a próxima aí. Agora, essa é a peça do meu queridinho, McDonald's, né, gente? Vocês sabem que eu gosto muito de citar McDonald's, Coca-Cola nas aulas, então eu trouxe aqui o McDonald's para vocês. Só que é um McDonald's específico de uma cidade de Campinas. Então eles fizeram uma campanha em homenagem aos 30 anos que o McDonald's está instaurado em Campinas. Então qual que é o título dessa peça? Vamos lá. Seria Amo Muito Essa Cidade? Não, gente. Pra quem acha que o título é 30 com hambúrguer lá, sim, esse é o título da peça. Só esse 30. Mas, professor, só o 30? Como assim? Exato, como assim? A pessoa vê um 3 e um 0 em formato de hambúrguer, ela vai olhar e falar, que diabos é isso? E aí leva você a ler o subtítulo. Qual que é o subtítulo? McDonald's, 30 anos em Campinas. Pronto, o subtítulo explicou totalmente o título. Agora a gente já entende o que é o título. Por que está esse 30? Porque o McDonald's está 30 anos em Campinas. E agora vamos para o texto. Amo muito essa cidade. Parece que foi ontem, mas faz 30 anos que o McDonald's chegou a Campinas. Em 1986 foi inaugurado o McDonald's Norte Sul, primeiro no interior do Brasil. 1986 a 2016. Hoje tem 34 anos esse McDonald's se ele ainda existe, né, gente? Então, tudo isso que eu li é texto? Sim, gente, tudo isso que eu li é texto. Porque ele está explicando o produto, está explicando a marca, né? E cadê o slogan? Amo muito essa cidade. Todo mundo sabe que o slogan do McDonald's é Amo muito tudo isso. Mas ele foi readaptado para Amo muito essa cidade. E ao mesmo tempo ele está fazendo função de texto, tá, pessoal? Então, esse é o slogan. E cadê a assinatura da peça? Gente, se for para falar em assinatura, eu poderia falar nas cores, o vermelho com esse amarelo. E toda forma de escrita, isso remete ao McDonald's. Só que a assinatura principal está ali no canto inferior direito, o M do McDonald's. Mais uma vez, a assinatura não precisa vir embaixo. Então, tá bem clara essa peça, uma peça bem legal e bem chamativa. Beleza? Agora, pessoal, lembra que eu falei um pouco antes aqui no vídeo que nem toda a peça publicitária vai seguir essa regrinha com título, subtítulo, texto, slogan e assinatura? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Agora, o que é importante vocês terem em mente quando não seguir essas regras? Que tem que ter muita qualidade, tá, gente? Tem que ter muita certeza do que está fazendo. Igual, por exemplo, esse exemplo do próprio Burger King aqui. Ó. A gente tem o novo Whopper duplo. Novo Whopper duplo. E a assinatura. Então a gente tem título e assinatura. Cadê o texto? Cadê o subtítulo? E cadê o slogan? Mas aí, gente, eu pergunto para vocês, precisa disso? Precisa disso para vocês entenderem o que a peça está querendo passar? Vocês sabem onde fica o Burger King aqui em Franca, não sabem?
Vocês entendem que essa peça está querendo mostrar que tem um novo Whopper duplo e que está no Burger King, não importa a hora que você for lá? Então, gente, precisava de mais algum elemento? Não precisava. Eles optaram pelo menos é mais. Então vejam que é uma peça que não segue a estrutura que eu passei, mas que passa sim a mensagem de um texto publicitário. Tá bom? A outra peça que eu trouxe é da... Bom, não vou nem falar do que é. De cara vocês já vão saber o que é. É da Pepsi. Então, qual que é o título dessa peça? Marcelo. Marcelo é o jogador, tá, gente? Lateral. Qual que é o texto dessa peça? Love it, live it, que está aí dos lados. Significa ame e viva. Ame isso, viva isso. Ao mesmo tempo, isso é slogan também. E cadê a assinatura? A assinatura tem vários elementos da peça, do lado da cabeça do Marcelo e ali embaixo. E tem subtítulo, gente? Não tem subtítulo. Qual que é o slogan? Love it, live it. Qual que é o texto? Love it, live it. Qual que é o título? Marcelo. Qual que é a assinatura? Pepsi. Mas cadê o subtítulo? Não tem. É uma peça que não precisou de explicação. E agora, por último, eu trouxe uma peça, ela é clean, limpa, de tudo. Com algumas palavras, já sabe do que se trata e é uma peça perfeita para demonstrar o que eu estou querendo dizer aqui. Olha essa peça. A qualidade que só cresce. Então, eles pegaram a logo da Adidas, colocaram num gráfico, como se fosse um gráfico crescendo, querendo mostrar que a qualidade da Adidas só cresce. E com a assinatura embaixo. Então, qual que é o título dessa peça? A qualidade que só cresce. Qual que é o texto? Qual que é o slogan? Qual que é o subtítulo? Qual que é a assinatura? A assinatura é Adidas. Só que a gente não tem um slogan, a gente não tem um subtítulo e a gente não tem um texto. Então, é título e subtítulo. É igual a primeira que eu... Desculpa, é título e assinatura. É igual a primeira que eu mostrei do Burger King. Tá, pessoal? Só que essa é perfeita. Pessoal, essa foi a aula de texto publicitário de hoje, tá? Eu vou trazer para vocês uma aula para a gente bater um papo sobre slogan. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, eu quero que vocês me mandem no e-mail. Eu quero que vocês avisem os líderes de sala de vocês para vir me perguntar tranquilamente. Estou respondendo, estou em quarentena, posso responder vocês. Eu espero que isso dê certo, espero que vocês tenham gostado, tá? Me mandem feedback, sério, falem, Afonso, melhora nisso, melhora naquilo. Tô aqui para ouvir, é a primeira vez que eu faço esse tipo de contato. E eu tô aprendendo, eterno aprendiz, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem, lavem as mãos, tá, gente? Fiquem em quarentena. Apaga esse fogo de querer sair de casa. Fica em casa, tá, pessoal? A gente precisa muito dos jovens nesse momento para ter consciência. Porque os jovens são os que mais movimentam na sociedade. Então vamos ficar quietos. Tá bom? Posso contar com todo mundo. Eu espero vocês ainda essa semana para ter uma aula. Quero organizar uma aula ainda essa semana. E é isso, pessoal. Vamos manter esse contato aí entre os líderes e no meu e-mail que está aqui embaixo. Fechou, galera? Um abraço e até mais.